Agora eu vou falar de um assunto bem delicado, mas também na linha de dar o feedback para as pessoas. Porque esse caso que eu estou trazendo para vocês agora foi um caso de grande repercussão no Espírito Santo. Um caso que afetou muitos empresários e pessoas, pequenos empresários. E nós estamos acompanhando. Passaram 2 anos que a bomba explodiu e nós ainda estamos acompanhando o caso. Eu recebo mensagens sobre isso toda semana e vou explicar a vocês o que modificou e por que agora eu resolvi comentar. E vocês vão entender por que às vezes nós temos que esperar para não atrapalhar a investigação. É o caso da pirâmide de carros que um empresário fez lá no município de Guarapari, um empresário conhecido que foi acusado de fazer uma pirâmide de carros de luxo, aquelas famosas pirâmides que as pessoas vão entrando e vão botando dinheiro. O esquema lá era diferente. Era venda de carro de luxo abaixo do valor de mercado. Você pagava com cheques, mas não levava documentação. Você usava o carro e dava cheques predatados a perder de vista. E não levava documentação. Os cheques eram trocados em factories e em agiotas com outras pessoas, faziam dinheiro à vista, e esse dinheiro à vista era utilizado numa outra empresa, para movimentar uma outra empresa. A acusação e a suspeita na época era de lavagem de dinheiro, de pirâmide e de calote. Chegou a se comentar, e eu fiz aqui algumas matérias, fui a primeira pessoa a denunciar no Estado, um prejuízo, um calote de R$1 bilhão. Vou repetir para vocês. R$1 bilhão. Era o tamanho da bola de neve de dívida que se gerou no mercado. Dezenas de concessionárias quebraram. Porque também, como é que funcionava? Os donos de concessionária vendiam o carro para esse empresário revendia em cheque predatado, os documentos ficavam presos nas concessionárias, por isso que ninguém tinha o documento, tinha para rodar, mas não tinha de propriedade. Então o carro, na prática, ainda era da concessionária, mas o veículo estava com um terceiro e o intermediário comprava carro de luxo, revendia abaixo do valor em troca de cheque e trocava os cheques para fazer dinheiro à vista e investir num outro negócio. Muito confusa a situação, a polícia levou muito tempo investigando, alguns empresários foram presos, inclusive o responsável por essa pirâmide. E eu recebi hoje pela manhã o parecer final do delegado que investiga o caso. E eu vou pedir para colocar aqui o print para vocês acompanharem, e eu vou ler esse pedaço para vocês. Ó, nesse sentido, isso é o delegado, botou lá no inquérito, fechou o inquérito. Acabou a investigação da polícia. Nesse sentido, insta a frisar que as provas constantes nos autos confirmam que Luzildo aí é o nome da esposa e dos filhos, eu apaguei, não participaram do crime praticado. Filho, pois não figuram como sócios da empresa Alfacar, que é essa que movimentou os veículos, comprava e revendia. Tentaram ajudar financeiramente seu filho, bem como os valores auferidos pela Alfacar não se reverterem em favor do conglomerado de empresas constantes no mesmo endereço, visto que, conforme provas constantes nos autos, o complexo já existia e teria sido inaugurado muito antes da criação da empresa Alfacar Compra e Venda de Veículos. O que isso aqui significa? Significa que, pro delegado, o empresário Luzildo não é responsável. Ele é só um pai amoroso que viu o filho se enrolar numa empresa de compra e venda de carros, gerou um prejuízo grande, o pai quis ajudar, alguém envolveu o nome do pai no negócio, e ele não teria envolvimento algum, que o dinheiro da Alfacar não era lavado ou montado ou movimentado em outra empresa, e que nada mais foi do que
um jovem inexperiente numa agência de carros que quase levou os pais à falência. Gente, o delegado, eu vou respeitar o parecer do delegado e vou ver o que o Ministério Público e a Justiça vão falar. Mas eu acompanhei esse caso muito bem acompanhado, muito de perto, no dia a dia. Um jovem criou um rombo no mercado de compra e venda de carro no Espírito Santo de R$1 bilhão, sozinho, sem ninguém por trás. Não era laranja de ninguém, era ele mesmo fazendo. Nos vídeos e matérias que eu publiquei, são muitas, eu publiquei inclusive matéria mostrando que a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, os deputados estavam mandando investigar a fundo esse caso, que era um absurdo, e denunciavam esquemas mirabolantes. De repente, os deputados silenciaram. De repente, o delegado descobre que nada mais foi do que um jovem inexperiente administrando uma concessionária. E que as outras empresas que funcionam no mesmo terreno, na mesma área, no mesmo polo industrial, não tinham participação alguma. E que o pai desse jovem nada mais fez do que tentar ajudar o filho, por isso foi enrolado. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho dezenas de fontes que me procuraram, pessoas desesperadas, que estão no calote, que não receberam o dinheiro e que dizem que afirmam que nunca negociaram com o filho, que quem negociava tudo era o pai. Não sei se o delegado não chegou nessas testemunhas ou o que aconteceu. Mas se estão achando que vão empurrar esse caso para baixo do tapete e todo mundo vai ficar quieto, meu compromisso é com as fontes, meu compromisso é com as vítimas, meu compromisso com as pessoas que perderam dinheiro acreditando num negócio. Quem for cúmplice, tentou se dar bem, que seja punido junto. Mas não dá para pegar um esquema de R$1 bilhão, jogar nas costas de um jovem e dizer que nada mais foi do que uma má gestão. E pior, no final, que é longo o processo, pede-se que continuem com a investigação, mas para burlar apenas sonegação de imposto. Que o crime, na verdade, é porque movimentava dinheiro, mas não declarava o dinheiro que era movimentado. Eu denunciei lá atrás, há 2 anos, que havia um movimento político, com lideranças políticas estaduais envolvidas nesse caso, que estavam tentando retirar o então delegado do caso e colocar um outro para que pudesse ganhar tempo e assim o caso caminhar para o esquecimento. Passados uns meses, o delegado que eu falei que perderia o caso, perdeu o caso, mudou. A investigação caminhou. E agora, o que se diz é que foi um jovem que fez crédito demais na praça e que deu um calote de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E as pessoas que estão na rua chorando que perderam seu dinheiro contam uma história diferente. Eu vou questionar e demandar a chefia de Polícia Civil, eu vou questionar a assessoria de comunicação da Polícia Civil, que é o caminho correto, da Secretaria de Segurança Pública, vou tentar ouvir o advogado do jovem, para entender que ele é o responsável por tudo mesmo, e os demais envolvidos, e vou demandar a Assembleia Legislativa. Pode demorar, mas nós vamos descobrir a verdade por trás desse caso. E para vocês que continuam no calote, não receberam
e que estão mandando mensagens para mim. Eu recebi até algumas mensagens ofensivas, como se eu tivesse feito algum tipo de acordo e por isso eu não comentava mais o caso. Não comentava porque a gente precisava disso. Eu denunciei lá atrás que isso ia acontecer. E aconteceu. Vamos ver agora o Ministério Público e o Judiciário o que vai dizer sobre esse caso. E eu vou continuar acompanhando. E vou trazer todas as informações para vocês que mandam mensagem no privado através das nossas redes sociais e que trazem cada vez mais informações sobre esse sumiço de R$1 bilhão do mercado automotivo do Espírito Santo. Mercado de usados, de carros de luxo. Tá certo?